Segundo bloco do Comprar ou Vender no ar, hoje segunda-feira, dia 20 de junho de 2016, um dos últimos programas do semestre, por isso a gente está fazendo um balanço das melhores ações do semestre, quais valem a pena manter na carteira ou não. Primeiro bloco falamos de CSN e Bradespar, também falamos de Equatorial. Já fizemos a ressalva que Raia Drogasil, BMF Bovespa, Sabesp e Cyrela não vão ser comentadas, porque a gente já falou nos últimos programas, no caso de Cyrela, foi um papel que entrou no top 10 no finalzinho do pregão, então a gente acabou não fazendo análise antes. Para o pessoal aqui que já está perguntando sobre gravação, se vocês entrarem na home do Infomoney, no canal ali do Infomoney TV, que tem no canto superior esquerdo, vocês vão acessar lá, vão cair na página do Infomoney TV, vai ter lá o link de todos os programas, só clicar lá, clicar no Comprar ou Vender, vai ter a gravação de todos, é só ir olhando para trás, tem todos os programas da série estão lá, assim como todos os programas do Comprar ou Vender. E quem está vendo a gravação pela matéria do Infomoney, lá no finalzinho, no rodapé da matéria, também tem o link da página do Comprar ou Vender. Ou seja, só procurar que vai encontrar, não tem problema nenhum. Agora, voltando para as análises, já arriscar aqui que a gente falou de CSN, já falamos de Bradespar. Agora, continuando pela ordem, a quarta maior alta de Bovespa nesse momento aparece a ação da empresa de shopping center Multiplan, com alta de 57%. A gente colocou na carteira do Infomoney nesse mês, então a gente não pegou praticamente nada desse rally, mas a gente colocou por ainda acreditar que o cenário de corte de juros vai ainda continuar. A gente até está revendo se de fato vai acontecer isso aí, enfim. Eu até estou começando a duvidar, talvez com os bancos centrais do mundo todo sendo um pouco mais cautelosos, talvez o nosso Banco Central também seja cauteloso ao contrário de cortar juros. Mas o fato é que shopping center historicamente responde positivamente a cortes de juros, né? No caso da ação da Multiplan, se quiser comentar também, BR Mall subiu 40%, mas no caso da Multiplan, há espaço para subir ainda no segundo semestre. Como é que você vê esse papel nos próximos 6 meses, Marco? Então, inclusive, a gente lá na Upside, a gente vai lançar um relatório especial em cima desse assunto, né, sobre papéis que podem se beneficiar com a queda de juros, né? A queda de juros ela vai vir, independente se for esse ano ou for no começo do ano que vem. O mercado está precificando hoje no Focus que sejam mais para o ano que vem do que para esse ano. Né? Agora, assim, Multiplan em particular e os shoppings como um todo, aí você tem que separar um pouco dos ativos. Né? A nossa preferência é Multiplan Iguatemi numa caixinha um pouco mais para cima, que são ativos de qualidade. Né? A qualidade dos ativos são muito boas. Se a gente olhar para os resultados dos trimestrais, dos últimos trimestres, 12, 10, 15 trimestres, é só olhar para trás, você vê que eles não têm perdido vendas. Ou seja, a qualidade desses ativos, o lojista tem uma fila gigantesca. Se sai algum lojista, tem algum lojista entrando. É só você, se você for daqui de São Paulo, você vai no Iguatemi ou vai num shopping, Morumbi Shopping, enfim, Multiplan, Iguatemi, você vê que a qualidade é muito boa e você não vê loja fechada. Né? Então, eles estão conseguindo repassar a inflação, eles estão conseguindo melhorar o mix, né, e melhorar o aluguel das mesmas lojas, das mesmas áreas. Né? E aí eu acho que o mercado ele olha sempre para isso. Né? Por isso que, assim, no meu entender, quem deveria ter um beta maior é BR Malls, porque é a empresa, entre aspas, com um ativo um pouco pior do que Multiplan Iguatemi, é uma empresa muito mais alavancada, e aí nesses momentos de alta deveriam subir mais. Então, assim, para quem está olhando betas maiores para o segundo semestre, com a possibilidade da Selic cair, talvez seja muito mais, entendendo a agressividade do papel, muito melhor se posicionar em BR Malls do que Multiplan. Então, eu acho que Multiplan hoje já está melhor precificada do que BR Malls. Tá? Então, assim, essa é a nossa recomendação. Lembrando que o mercado ele tende sempre a antecipar os movimentos de taxa de juros. Né? Os papéis da Multiplan, as curvas de juros, principalmente as longas, acho que é por isso que você precisa de um serviço de uma corretora, de uma casa de análise independente, para entender como é que está o movimento das curvas de juros e se antecipar esse movimento. Porque não vai ser lá no movimento da Selic, que é a Selic referência, né? A hora que ela cair que esses papéis vão andar. Não, o Multiplan já andou muito antes. Né? Até pelo movimento do DI, né? Nos últimos meses, você vê que ele já vem precificando quedas bem fortes. Né? E o que a gente brinca, assim, é assim, o investidor estrangeiro que está lá fora, ele está analisando os malls no mundo inteiro, né? E a hora que ele fala assim, primeiro, fala, vou escolher os melhores malls do Brasil. Ele escolhe Multiplan, né?
Agora, assim, ele pega uma métrica, vamos supor, assim, estamos radicalizando, mas vamos pegar uma métrica para fazer a proxy aqui para comprar os malls. É a taxa de juros de longo prazo. Então, ele vai pegar uma curva longa de 2019, 2021, enfim, que tem negociação, e aí vai falar, a hora que tiver uma sinalização de embicar, de começar a ceder, é aí que eu vou entrar em malls, né? Então, já com todo esse processo de impeachment, que foi o processo do primeiro semestre, esses papéis de malls que eles estavam realmente, na verdade, no final do ano passado, eles estavam precificando justamente o inverso, né? Que a Dilma ia ficar e que os juros iam ficar muito altos por muito tempo. E aí o impeachment foi reprecificando a curva de juros e, consequentemente, as empresas de malls, né? Lembrando que a nossa preferência por qualidade é Multiplan, mas se a gente olhar por upside é BR Malls, né? Então, assim, quem é mais agressivo, tem um perfil mais agressivo, BR Malls. Mas vocês estão com recomendação compra para o setor? Compra para o setor, tá, né? Também a gente acha que ainda tem espaço para cair mais as curvas longas de juros e também quando começar o movimento da queda da Selic em si, né? Mas onde tem mais upside, infelizmente agora, naquelas empresas mais agressivas que têm uma qualidade um pouco menor, né? E tem uma alavancagem um pouco maior do que a Multiplan e Iguatemi. Legal. Bom, agora falar da quinta colocada do Ibovespa, também responde bastante a juros, né, Shin? Que é a Eco Rodovias, papel assim como a Multiplan, até as 2 e pouco da tarde dessa segunda-feira, estava subindo 57%. O que você pode falar de Eco Rodovias? Tanto de por que subiu tanto, até se vale a pena ter em carteira para os próximos 6 meses. Bom, assim, em termos de volume, falando um pouco do operacional da empresa, né, nos detalhes dos números, para as pessoas entenderem. Quando a gente fala da Eco Rodovias, por exemplo, em termos de volumes, né, houve um menor tráfego em algumas regiões e a empresa, obviamente, perdeu. Isso porque a economia está indo, né, e o tráfego da economia está menor, então tem um menor volume transacionado de pessoas se deslocando para viajar para o litoral ou carga chegando, né? Além disso, o que favoreceu foi o aumento no preço médio da tarifa, né? Que foi mais ou menos para 6% o preço médio da tarifa, então ajudou no resultado da empresa, né? E grande parte do resultado da Eco Rodovias vem disso, né? De concessão de rodoviárias, que é a parte que ela ganha nos trechos onde ela é concessionária, né? Que o governo outorga a ela. Então, basicamente, foi isso que puxou o resultado do papel para cima, né? Mas não foi só isso, tá? Teve também uma série de ajustes operacionais no balanço da empresa, principalmente de corte de custos bastante fortes, na parte da holding, né? Parte onde a consolidação dos serviços e onde ela tem o staff, essas coisas todas, né? Então, enxugaram muito a máquina pessoal nesse setor e, obviamente, isso favoreceu também o resultado operacional dela, né? Quer ver? Eu até trouxe aqui o EBITDA dela, cresceu, está em 52% a margem esse ano, tá? Cresceu 16% em relação ao ano passado. A empresa também fez um bom trabalho na parte de equacionamento de dívida, né? Então isso diminui um pouco o lado financeiro da empresa. E, obviamente, isso favorece a linha final, que foi o lucro líquido, que cresceu quase 100% em relação ao ano passado. A gente percebe também como a empresa, como o Marco tinha falado, parece que tem uma alavancagem operacional bastante grande, né? Então, qualquer corte que você faz, como tem custos fixos muito elevados, qualquer corte que você faz nos custos, né, já ajuda, qualquer crescimento mínimo na receita já alavanca muito o resultado, né? Então tem uma sensibilidade muito grande na receita em relação ao resultado final. Então a empresa tem alavancagem operacional, me parece, bastante alta e que propicia, cada vez que ela faz pequenos ajustes, a receita cresce bastante. Agora o papel já andou bastante, também é o mesmo caso da Equatorial. Eu vejo como um papel que eles vêm no fluxo, tem uma parte que é fluxo, na minha opinião. Né? Já não estava tão barato e já andou um pouco por causa de fluxo, então chega mais gente, é defensivo, vamos nessa, e o papel começa a subir mais por fluxo do que por fundamento. Eu também ficaria um pouco mais neutro na posição. A gente está analisando alguns números da empresa para ver realmente se dá para comprar mais, a gente está no processo de revisão desses números, né? Para aí então falar, olha, a gente recomenda comprar mais ou não. A gente, por enquanto não terminamos todas as análises, a gente está no neutro em relação a ela, tá? Não é uma
não é uma análise tão profunda para falar, para ficar de fora, mas também... a gente está no meio de um turbilhão de números que a gente está analisando para falar assim, olha, ainda tem espaço ou não tem espaço para a gente chegar... O fato é que tanto a Multi como a Ecor, dois papéis que andaram muito, né? Então traz um pouco... E bem que você falou, não foi uma super melhor operacional, teve muito a ver com o cenário de corte de juros, que acaba esticando muitos papéis. Inclusive, até uma entrevista que a gente publicou recentemente, o gestor da Athena, André Weiner, ele está acreditando num rally para 3 ações. Uma delas era o Porto Seguro, que é um papel que perde com a Selic, o corte de Selic, mas ele acha que o movimento foi muito exagerado, que é uma empresa que está entregando bons resultados, então não justifica ter caído tanto, na visão do gestor, né? Um dos papéis que ele acredita. Bom, tá faltando aqui Smiles, Localiza e Bradesco. Vamos falar de Localiza, Shin? Aí no próximo bloco a gente fala de Smiles e Bradesco. Tá bom. Localiza, a gente chegou até a comentar no programa passado, acho que a análise foi bem legal, então seria mais um overview da análise da semana passada, mas é um papel um pouco fora da caixa, né? Não foi aquela compra tão óbvia, já que era aquele setor que está tão próximo do setor automobilístico, que vem sofrendo, e você explicou muito bem por que está tão próximo do setor automobilístico, não é tão ruim para ela. O papel subiu 41% no ano. Vamos relembrar aquela história e se vale a pena comprar ou não? Tem algumas empresas, né, que o famoso parece, mas não é, né? Esse parece ser justamente o caso de Localiza, né? Parece ser uma empresa do setor automobilístico, então, a grosso modo, nossa, vou comprar uma empresa que negocia automóveis, né? E ninguém está comprando automóveis nessa situação econômica. Não é exatamente isso o caso, né? A Localiza, ela tem uma prestação de serviços, né? Então, ou seja, até uma época de crise econômica, é interessante notar que a empresa pode até ir melhor do que em outros contextos, porque uma parte razoável, 50%, 60% da receita da Localiza, vem justamente de serviço de frotas para as grandes empresas, né? Então, ou seja, eu tenho uma pequena, média empresa ou uma grande empresa, para mim melhorar o meu resultado operacional, eu que sou da outra empresa, né? O que eu posso fazer melhorar o meu resultado no ano? Ou eu melhoro as minhas vendas, ou diminuo os meus ativos, ou reduzo os meus custos, que melhora a minha rentabilidade final. Uma das opções é diminuir os ativos. Se eu diminuir os ativos, dada a minha constante, a minha receita e tudo mais, estou melhorando o meu resultado. Então, algumas empresas fazem isso, né? Pequenas e médias empresas. Ela resolve terceirizar essa parte toda de frota, comprar ou alugar com a Localiza e diminuir o balanço dela. Toda a parte de gestão ela ganha, ou seja, também existe um ganho de eficiência, porque você precisa de gente dentro da sua empresa que vai estar cuidando disso, você diminui essa gestão de time, de pessoas cuidando disso e aloca essas pessoas para outra coisa, mais eficiência para o negócio. Então a empresa ganha dinheiro justamente com no contracíclico, né? Parece uma coisa meio absurda assim, mas a empresa vai no contracíclico. Então, quer dizer, as pessoas começam a alugar mais frotas de acordo com a piora do ciclo econômico. Obviamente que tem outras 2 áreas da empresa que estão mais flat, que são planas, né? As receitas, que é o caso de... É o mesmo segmento, né? Que é viagens de turismo e viagens de negócio, né? Então as pessoas vão para outra região, turismo, né? Numa época de crise como essa, as pessoas não vão ficar viajando a todo instante. Mas existe também um pouco de troca, né? Em vez da pessoa ir para o exterior, ela viaja dentro do Brasil e a Localiza está aqui dentro, então ela se beneficia um pouco disso. O dólar estava muito alto, então o cara fala, poxa, em vez de a gente viajar esse ano para a Europa ou para os Estados Unidos, vamos ficar aqui no Brasil mesmo, acaba precisando de usar um carro, e então ela se beneficia desse cenário, né? E o terceiro é a revenda de automóveis, né? A empresa... as pessoas têm uma preferência, pode preferir comprar um automóvel usado do que comprar um automóvel novo. Mas a Localiza não ganha muito dinheiro na revenda de automóveis, né? Algumas linhas são até negativas. Faz parte do business, né? Mas não é o core dela, né? Assim, é um papel que andou bastante por conta disso. O que eu gosto na Localiza é uma empresa muito focada em gestão operacional mesmo. Eu já tive algumas reuniões com a empresa e a gente observa o dono, o Matar, toda a família
na gestão do dia a dia da empresa. Isso é muito bacana, a gente observa isso, tem todo o cuidado de entender a cadeia de valor, de entregar valor ao acionista, porque até por conta do que a riqueza da família dele está alinhada com o do acionista minoritário de todos nós que eventualmente compramos o papel. Eu sempre digo que comprar a empresa que tem dono, quando a empresa não está muito cara, é um dos melhores negócios do mundo, porque você tem uma família, um dono trabalhando para você lá dentro, né? E que você sabe que nada de ruim vai te acontecer por conta disso, né? É um alinhamento perfeito, né? Você participar de um negócio que tem um dono presente assim, no dia a dia da empresa, né? E operacionalmente eles são muito atentos a detalhes, né? Toda essa questão de melhorar a gestão. Você vê que também eles têm muito atentos a movimentos de mercado, se um Uber atrapalha os negócios dele ou não, para eles é bom, porque eles são, de certa forma, nessa questão da economia compartilhada. Então, o Uber até favorece o negócio deles. Eles fizeram até uma parceria. Né? Então são coisas assim que você vê que é uma empresa bem focada, bem gerida, antenada com os movimentos estratégicos, os que estão surgindo, o que não. Eu acho que também no longo prazo, as tendências de longo prazo, existe um espaço aí para crescimento de utilização de carros, de frota no Brasil, que é muito grande. A gente no Brasil tem uma cultura muito de posse do bem, né? Se a gente vai nos Estados Unidos, né, é absurdo isso, porque eles não têm muito essa questão de... Eu não preciso ter o carro, às vezes, né? Eu faço leasing do carro, eu alugo o carro. Não preciso ter o carro, eu preciso usar o carro. Aqui no Brasil, não, a gente ainda quer ter o carro, né? Quer ter no balanço. Só que tendo balanço diminui minha rentabilidade. Então, acho que as pessoas vão acordar um pouco para isso com o tempo, melhorar a gestão dos ativos, das firmas, olhando dessa forma. Então, acho que existe muito espaço para a empresa crescer no longo prazo, né? Legal. Então, para a Localiza, você mantém uma visão mais otimista? Mais otimista. A gente está analisando os números também da Localiza, né, na casa. As pessoas em breve vão ter acesso a esses relatórios todos para saber... Só para terminar a Localiza, acho que o mercado também percebeu esse ano, assim, mais recentemente, né? O risco de competição, né? Na Movida, da Júlio Simões. Sim. Então, assim, a hora que veio a Movida, todo mundo falou, esse cara vai entrar destruindo o mercado e eu vou sair de Localiza, né? E aí, passou um tempo, 1, 2 anos, o mercado está percebendo que esse cara não tem tanto fôlego, ou seja, ele já entrou na fatia que ele queria e daí para frente ele vai muito marginalmente, né? Ou seja, a Localiza vai continuar uma empresa muito rentável, gerando valor para o acionista, independente dos concorrentes, né? Então essa percepção é mais de curto prazo, assim, primeiro semestre para cá, que o mercado começou a ter essa visão. Interessante só fazer um comentário, que existe aqueles conceitos de economia, né? De microeconomia, que às vezes você tem no setor uma escala mínima eficiente para operar, um tamanho para se operar que só compensa para um tamanho de empresa. Então às vezes você tem um outro competidor, como o Marco está falando, uma Movida e tal, só que a escala dele não é suficiente para ele ter resultados positivos. Cabe às vezes a uma empresa, 1 ou 2 dominantes, o resto eles sempre vão estar na rabeira de todo o processo e sempre vão ser os caudais, digamos assim, rabeira da rabeira nesse processo. Então, existe isso também, uma questão econômica por trás que rege, às vezes, um setor e que é favorável para cabe no máximo 2 players e o resto não consegue realmente participar do negócio. Aí, por alguma razão, ou a empresa tem que buscar algum nicho, alguma eficiência, ou ter algum contrato exclusivo, porque do contrário, vai ser um dominante e acabou. A gente vê muito isso, por exemplo, nos Estados Unidos, Coca-Cola, né? Coca-Cola e Pepsi estão na liderança do mercado há anos, há séculos. Séculos não, desculpa. Há décadas. Há décadas, né? A empresa tem séculos, já tem mais de um século, mas há décadas é um duopólio praticamente, né? Porque você tem uma escala mínima de marketing para investir e que se um outro entrante, para ele chegar na mesma escala, ou ele tem que desembolsar o tanto e ele não tem. Se ele for desembolsar aquilo, a empresa não funciona. Então existe essas coisas estruturais de setor que às vezes acaba só acomodando 1, 2, 3 players e aquele é o dominante do setor e acabou, né? É legal essa analogia, porque faz muito mais sentido para quem não conhece o mercado de aluguel de carro ou o trabalho da Localiza, consegue já associar com a Coca-Cola, que é muito mais fácil de entender. Bom, vamos dar mais um intervalo de 30 segundinhos, aí a gente volta para falar de Bradesco e Smiles, fechando o top 10 do Ibovespa. Fique ligado.